Ei, gente, tudo bom? Aqui é o Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 12º vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o livro As Intermitências da Morte, do José Saramago. Esse livro é de 2005, inclusive esse livro particularmente é de 2005 também, porque eu acho que eu não lembro se eu comprei na estante virtual ou se eu troquei num sebo, mas ele era do Carlos, um beijo Carlos, onde quer que você esteja, do Natal de 2005. Enfim, eu queria muito essa edição porque eu acho que a Companhia das Letras fudeu muito as edições novas. Eu acho que particularmente vai estar aqui a edição de Intermitências da Morte é a pior, eu acho, das novas. E esse livro eu já sabia que ele seria algo que eu iria guardar e que eu não, honestamente, não iria querer um trem tão feio comigo. Nossa, eu acho muito feio essas capas novas. Logo com o Saramago, ele não merecia. E vamos lá, né? Vamos pro vídeo. Bem, algumas pessoas que me conhecem há um tempo já sabem que eu quero ler esse livro há anos. E não é exagero. Não é exagero mesmo. Perguntem pra Clarice. Um beijo, Clarice. Ela é psicóloga e ela teve que ler esse livro no curso dela. E esse livro, eu acho que eu já comentava. Não sei, foi um dos primeiros livros que eu quis ler assim e que ficou na minha lista durante muito tempo, porque a premissa dele pra mim é muito impactante. Eu sempre achei ela muito potente, muito difícil de trabalhar. Eu acho que o Saramago ele tem premissas muito, muito boas. Ele se desafia muito na escrita dele e não é qualquer pessoa que tem a coragem. E não é à toa que ele é prêmio Nobel de Literatura, né? Graças a Deus que ele é um pouco de justiça na Terra. Mas esse livro particularmente sobre o que ele é para quem não sabe, porque na minha cabeça todo mundo pelo menos já ouviu falar sobre o que é esse livro, mas vamos lá. As Intermitências da Morte é sobre um país, é só em um país que se passa essa situação em que, de repente, as pessoas param de morrer. Na realidade, isso é um pequeno spoiler, a primeira página já fala isso, eu não sabia que era tão, tão particular esse aspecto, mas era uma virada de ano, tipo, tá tendo o Réveillon, passa meia-noite, as pessoas param de morrer. E aí as- todo mundo fica muito confuso, a sociedade em geral, e o livro é sobre como as pessoas vão lidar com isso e todos os problemas que aí é tanto problema, todos os problemas que vão desenrolar dessa situação da vida eterna. E, meu Deus, eu esperava algumas coisas desse livro, ele entregou, mas ele foi além, o que me surpreendeu. Eu achei que ele seria um pouco mais monotemático, ou que ele seguiria outros caminhos, mas ele tem alguns plot twists que eu ainda vou comentar que eu achei muito bons e muito, não é inovadores, mas refrescou a narrativa. Eu achei que a narrativa estava morrendo, de repente veio alguma coisa para reviver ela, e não, foram soluções muito criativas do Saramago para lidar com os problemas que ele mesmo criou também, né? Mas eu acho que escrever é sobre isso, é sobre você saber criar conflito e sobre você saber resolver conflito de uma maneira interessante, para não dizer inteligente. Que eu acho que o Saramago é muito inteligente, na minha humilde opinião. E o que mais que eu tenho para falar nessa introdução? Essa sinopse, só para comentar um trem, senão eu vou esquecer e tem vídeo que eu esqueço de falar uns trem que eu fico chateado depois que eu esqueci algum detalhe. Mas esse livro me lembra uma coisa de Midsommar, eu não sei se vocês assistiram Midsommar, e eu vou colocar aqui na tela a partir de que minuto você pode pular, caso você não queira spoiler de Midsommar. Então, Midsommar é sobre um grupo de jovens que vão para uma comunidade, acho que na Suécia, alguma coisa escandinava assim. É tipo, eles vão praticamente fazer um trabalho de antropologia. Dois deles estudam, acho que sociologia e antropologia, e os outros estão meio na vibe mesmo, mas em geral eles estão indo para ver o comportamento dessa comunidade que é meio isolada.
E em algum momento do filme tem aquela cena em que tem um casal de idosos que vai pular de um precipício porque chegou a hora deles morrerem. E eu lembro de ver essa cena e achar muito interessante o conceito de como eles dividiam a vida, assim. Eles viam que os seus primeiros 20 anos era uma fase, dos 21 aos 40 era outra fase, dos 41 aos 60, e nos 61 a 80 acabava, era a fase final, sua vida acabava aos 80 anos, você completava 80 anos, acabava sua vida e você pulava do precipício e se matava. É assim, tinha quem sobrevivesse ao precipício. Eu acho essa cena. Não sei como verossímil é, não, pra ser honesto. Mas eu achei esse conceito muito interessante. Eu levei pra minha psicóloga essa ideia de, tipo, eu não acho tão. Porque o povo do filme fica muito assustado, mas eu olhei e falei, nossa, não parece uma ideia. Parece interessante, tipo, é isso que eu quero falar. Não falando que eu escolheria, assim, mas se a nossa sociedade fosse assim, eu não sei se teria tanta gente contradizendo a ideia de que uma hora a vida acaba e, tipo, escolher uma data pra isso. Acho que muita gente iria gostar, na realidade. Óbvio que você poderia morrer antes, né? Mas ter esse limite não é de todo péssimo, assim. Não sei. Enfim. Mas lembrei de Midsommar e esse livro, ele obviamente vai tratar de algumas outras questões de morte, de saber da morte, mas eu vou explicitar melhor depois, porque isso envolve alguns spoilers. Mas falando geralmente sobre o livro ele é denso. O Saramago ele escreve capítulos que são nesse livro eu achei particularmente ok, não achei muito grandes, mas os parágrafos do Saramago e as frases dele são enormes, assim, tem parágrafos de 2 páginas, tem frases de praticamente uma página, assim, ou meia página. E esse ritmo de leitura não é um ritmo tão palatável. Eu acho que não é todo mundo que vai gostar. E eu, particularmente, acho que vale muito a pena pelo que ele traz. E o livro ser denso, na realidade, eu acho que é um bom aspecto. É um livro que a riqueza vocabular dele é, assim, maravilhosa. E não é traduzido, né? É muito bom ler na língua do autor, pelo amor de Deus. E eu li o livro. Cadê? Essa edição em particular, ele é em português de Portugal e são pouquíssimas diferenças. Eu achei que não faz. Juro que não tem nada fora da realidade, não teve nenhum momento que eu fiquei tipo, o que que ele tá falando? Nenhum mesmo. E, nossa, já concluindo, o livro é muito bom. E é um livro que ele tem um humor assim, ele tem que ser cômico, na minha opinião. Eu acho que ele não seria de todo bom se ele fosse muito sério. É um livro que eu acho que eu nunca vou esquecer, tanto pelo tempo que eu levei para ler ele de fato, mas também pelo. Não sei, eu acho que Saramago é um clássico que já se estabeleceu, assim. Ele não morreu faz tanto tempo, mas eu acho que a obra dele já está bem estabelecida e eu pretendo ler mais coisa dele. Eu esqueci de falar isso, eu já li Ensaio sobre a Cegueira e eu já li também o Caim. Mas eu peguei emprestado as 2 vezes. Eu quero ter esses livros, eu ainda vou comprar. E eu ainda quero ler Ensaio sobre a Lucidez, eu ainda quero ler O Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu acho que outros livros também, provavelmente. Tinha uma época que eu estava comprando vários livros do Saramago e depois eu me desfiz porque eu estava juntando demais e eu sabia que eu não ia ler tão cedo e não valia a pena ficar guardando. Mas, honestamente, é um livro que eu diria que amar. Ai, eu não sei, algo me impede de falar que eu amei, assim. É um livro que eu gostei muito, eu acho que muito já engloba tudo. Eu acho que o amor vai atrapalhar um pouco. Não sei, é um livro que eu gostei muito com certeza, e se eu recomendo ele, olha, honestamente, saiba que
não vai ser aquela leitura que flui igual um livro romântico, assim, uma coisa jovem adulta, assim. Não é nada tão fácil de ler, mas também não é difícil. É um livro pequeno dele, na minha opinião. Tem quantas páginas? Esse eu esqueci. Só tem 207 páginas, é realmente rápido. Mas saiba que, tipo, não é dos livros mais fáceis que você vai ler, porque ele é meio truncado, assim. Às vezes você não sabe quando que uma frase tá começando e quando ela tá acabando, porque o Saramago ele usa vírgulas e não coloca, além de não pontuar com ponto final muitas vezes, porque ele também faz isso. Mas a maior parte do livro é vírgula e letra minúscula. E aí você tem que adivinhar onde que uma frase está começando, onde que ela está acabando. É uma pequena bagunça, mas eu acho que isso tem um valor também. Eu acho que tem. É engraçado que tinha uns casos no livro em que você podia interpretar de mais de um jeito, onde que a frase acabava e onde ela começava. Eu achei isso particularmente muito bem feito. Enfim, recomendo o livro, saiba que não é a coisa mais leve que você vai ler. Eu já falei de coisas leves que você vai ler. Então veja os outros vídeos do canal, por favor. Mas vamos falar sobre alguns spoilers leves e depois spoilers pesados, que eu acho que vai ser a parte mais interessante do livro. Particularmente é o que eu tô mais animado hoje pra falar. Vamos lá. Vamos lá, 3 tópicos. O primeiro é quem narra o livro. O narrador do livro, ele nunca é realmente identificado, você não sabe exatamente quem que é, mas é um narrador que é basicamente quem escreve o livro, assim, também, tipo, quem relata, num sentido que você sente às vezes que é a sua visão que tá narrando o livro, isso é muito bem construído. E é um narrador que ele tá de fora vendo, né? Eu esqueci o nome bonito pra isso. É um narrador que não é personagem. E você tem uma quebra da quarta parede muito interessante nesse livro e muito importante, porque o que acontece? A proposta do Saramago, ela é muito ambiciosa e beira a megalomania, né, Kiki? Isso. E aí, como ele tem tantas respostas a responder, caso, tipo, digamos que as pessoas pararam de morrer na vida real aqui. O tanto de coisa que as pessoas tentariam provar, tentariam, tipo, sei lá, corta a cabeça de alguém, corta o corpo, corta, sei lá, tipo, tira o cérebro, tipo, iriam ter tantas tentativas para tentar entender até onde ia essa não morte, que o Saramago sabia que tinha muita coisa que ele não conseguiria responder nesse livro. Ele não seria capaz de, tipo, concatenar tudo, tipo, realmente desenvolver tudo que é necessário para considerar a ideia da não morte, porque ela é tão fora da realidade que era inevitável ele usar um narrador que falasse assim, olha, eu sei que eu não estou explicando tudo, eu sei que tem coisa que não dá para explicar. E ele também tem uma brincadeira do tipo, ele tá num lugar e aí ele descreve as coisas como se ele realmente estivesse ali, depois ele, tipo, uma personagem vai para outro lugar e ele fala tipo, e ele tem um deslocamento também muito interessante, tipo, o ponto de vista fica muito claro, eu acho que chega a ser um pouco cinematográfico às vezes. E gostei muito dessa escolha de narração, mostra mais uma vez a inteligência do Saramago. Eu acho que eu vou repetir isso algumas vezes, mas é por uma boa causa, é porque realmente o livro ele tem umas nuances muito espertas, assim, os detalhes dele são muito bons. E assim, falei bem, né? Mas eu acho que é uma coisa que não deixa de incomodar um pouquinho às vezes, porque você fica tipo, um pouco fácil você falar que você não consegue explicar isso, né, Saramago? Tipo, ao mesmo tempo dá um pouco de raiva. Mas o que eu acho legal é que a proposta dele é tão grandiosa que ele entrega. Tipo, tem coisa que ele não entrega, tem coisa que você vai ficar questionando. Tá, a pessoa não morre, mas ela, sei lá. Enfim, você questiona algumas coisas, mas como ele entrega tanta coisa e como ele responde tantas
perguntas difíceis que ele se faz, não importa. Tipo, você pode até ficar incomodado por não entender algum detalhe ou por outra coisa não fazer sentido, mas no fim das contas, você aceita porque o que ele entrega vale a pena. Enfim, segundo tópico. Esse livro é sobre o oportunismo e a exploração do medo. Eu acho isso um tópico muito interessante. É um livro que beira a atemporalidade, assim. Porque, quer dizer, eu acho que ele é atemporal. Vou falar que ele é atemporal. Por quê? Porque esse tópico é basicamente o que move o mundo acho que sempre moveu o mundo, né? Essa questão de o que a gente deixa o medo falar. Por quê? Porque eu acho que a maioria dos movimentos políticos talvez de direita, mas acho que até os de esquerda também, envolvem muito um medo. Sempre tem a ameaça comunista, sempre tem que se proteger as crianças, proteger a moral. E esse livro ele vai falar sobre como a religião vai lidar com a não-morte, como que ela vai se proteger, como alguns negócios vão ter que se reinventar para lidar com isso, e como que a população está muito assustada com tudo que está acontecendo e com tudo que ela tem que lidar, e como isso dá medo, e como que vai existir... Isso é um spoiler pesado? Não sei. Foda-se, assim, saiba que tem uma máfia nesse livro que vai, tipo, explorar a ideia de levar as pessoas para um lugar em que elas conseguem morrer, porque, como eu falei, isso é só num país no mundo. Então, no resto do mundo, as pessoas ainda estão morrendo. Então, tem uma máfia que meio que leva pra fronteira pra deixar a pessoa morrer, volta com a pessoa morta pra enterrar no país. E Mas isso é um detalhe do livro, assim, isso é uma coisa muito pequena. Não se preocupe caso você queira ler. Mas de qualquer forma, essa exploração do medo eu acho que é um tópico que alguns, alguns filmes, na verdade, sobre religião no Brasil, mais recentes, que beiravam o terror psicológico, trataram um pouco e eu acho que era um tema que eu queria ver mais. É um tema que eu gostaria que fosse trabalhado de uma forma mais profunda para a gente realmente tentar entender o que acontece nessa exploração do medo e como que o medo atrai tanto voto ou tanta atenção, assim. É uma coisa que me intriga e que se alguém tiver alguma recomendação eu aceito, porque é um assunto que eu gosto de pensar sobre, porque no fim das contas eu acho que junto com o ódio, assim, são coisas que movem muitas pessoas e que me assusta o quanto isso move. Tem um poema da Wisława Szymborska que fala sobre como o ódio realmente leva as pessoas longe, assim. E é um poema muito bonito, mas é muito triste, porque é muito real. Enfim, o último tópico dos spoilers leves. Eu acho que o livro não manteve o impacto toda a narrativa. Se ele mantesse, seria um grande trabalho do Saramago, porque o livro já começa com uma bomba, né? As pessoas pararam de morrer. Aí o livro vai desenvolver isso, em algum momento isso aí não vai render muito mais, e aí vem um plot twist, e aí depois desse plot twist que podia ter rendido um pouco mais, vem outro plot twist, e nesse último plot twist do livro, eu acho que dá uma esfriada assim e não é que ficou desinteressante, eu acho que em nenhum momento o livro fica desinteressante, mas se o final fosse ruim, aí seria um problema. A questão é que o livro dá uma esfriada por um bom motivo. Tipo, o final compensa essa esfriada que o livro dá. Então, tá tudo perdoado. E eu quero falar agora que plot twists são esses. Vocês podem estar se perguntando. E agora eu vou contar para quem for continuar vendo o vídeo. Quem ficar até aqui, um beijo. Mas agora a gente vai para os spoilers pesados.
Vou explicar pra quem não leu e pra quem já leu e que não lembra, porque honestamente é muito fácil esquecer o que acontece num livro inteiro. Mas o que é a estrutura do Intermitências da Morte? A gente tem o Réveillon, passa pro dia 1º de janeiro, as pessoas param de morrer. No que as pessoas param de morrer, a gente vai ter todos os problemas de seguro de vida, de funerária, de o governo ter que lidar com isso, asilos, todas essas questões vão ser discutidas, a religião, as igrejas, porque o livro diz, eu não sabia que isso era tão forte, mas diz que a ressurreição é um princípio muito importante para as religiões e que, basicamente, se não tem morte, não tem ressurreição. Então, quer dizer que talvez Deus não existe. Inclusive, tem algum momento do livro que eu questionei se Deus e a morte eram a mesma pessoa. E aí fala no livro que a ideia da morte de Deus serem dois lados de uma mesma moeda não é tipo, é uma ideia considerada pela igreja e que assusta assim. Eu achei bem interessante essa ponderação. Até porque a visão de Deus de alguns momentos históricos é de que Deus tacou um monte de desgraça na Terra e matou muita gente, né? Então, vamos pensar um pouco no que significa esse Deus. Mas, continuando, aí então, o povo para de morrer, aí vem os problemas todos, e aí, de repente, chega, tipo, na emissora, na Globo, chega na Globo uma carta misteriosa que você fica tipo, que carta é essa que vai ter um pronunciamento para a nação? Isso é depois de uns 7 meses que o povo parou de morrer. Daí, no que o povo, ai Jesus, no que o povo da TV recebe a carta, eles tentam esconder o máximo possível, mas no fim das contas essa carta é a morte falando assim, gente, parei de matar porque vocês não gostavam de mim, eu queria deixar um recado para vocês, recalque bate e volta. E vai voltar a morrer hoje à noite, tá? Deu meia-noite, o povo vai voltar a morrer, tudo bem. Só que no que o povo volta a morrer, o plot twist não é só o povo voltar a morrer, o povo vai voltar a morrer com um aviso de uma semana. Você vai receber um envelope lá que não tem como rasgar, não tem como perder, não tem como você não abrir. Mas você recebe um envelope uma semana antes de você morrer, te avisando assim: olha, você vai morrer, você pode aproveitar para resolver todas as questões da sua vida, você pode pagar, pagar suas dívidas, você pode despedir de quem você quiser, você pode. O que é mesmo? Fazer orgia, sei lá, você pode aproveitar o que você quiser e tá avisado. Agora eu tô avisando que vocês vão morrer. Disse a morte. A morte que dá os recados. Essa personificação da morte é um trem bem. Eu achei bem divertido. E aí, no que tem esse aviso, o povo não lida tão bem assim. E aí a morte vai tendo que mandar diariamente as cartas e tal. Pra cada pessoa que vai morrer daqui a uma semana. Inclusive, não se explica quem, tipo, vai morrer. Por exemplo, ela anuncia que todo mundo vai receber carta. Aí, tipo, se alguém vai morrer amanhã, a pessoa recebeu a carta ou não? Ela recebeu uma carta avisando que ia faltar um dia. Entendeu? Ah, não, mentira. Eu acho que o livro fala que o povo não morre durante uma semana pra poder ter esse aviso. É, não, mentira. Eu acho que esse detalhe é explicado. Mas enfim, o povo começa a receber o aviso e de repente uma carta volta pra morte. Esse é o segundo plot twist do filme. Ah, tem filme desse livro? Acho que não, mas eu tenho que ver o filme do ensaio sobre a cegueira. Enfim, o segundo plot twist do livro é isso, de que uma das cartas volta. E a morte fica tipo... Alguém não vai morrer? Alguém não morreu na hora certa? O que é isso? Quem que tá me enganando? E aí, esse é o fio condutor até o final do livro. A morte tendo que lidar com essa pessoa que não tá morrendo. Não tá recebendo aviso, logo ela não vai morrer. E aí, o que acontece? Eu acho que esses plot twists, eles lidam com basicamente todas as nossas grandes
propostas pra, ok, a gente vai morrer. E aí a gente pensa, e se tivesse vida eterna? E se eu soubesse da minha morte um pouco antes dela acontecer? E se alguém conseguisse enganar a morte e, tipo, uma coisa quase pedra filosofal, alquimia, assim. E se alguém conseguisse arranjar uma solução para sobreviver eternamente, mas só uma pessoa? E tem outra ideia que não é trabalhada diretamente no livro. Assim, todos os plot twists trabalham essas três coisas que eu falei. E o próprio início do livro, né? Mas tem uma quarta coisa que o livro só menciona, que eu acho que também é a última opção do que a gente pensa em relação à morte, que seria a gente já nascer sabendo o dia que vai morrer. Isso é mencionado no livro porque fala que a morte, assim que a pessoa nasce, ela já tem, tipo, nos arquivos dela o dia que a pessoa vai morrer. Então ela teria essa opção de avisar, olha, você acabou de nascer, você vai morrer esse dia. E é bem interessante porque tem uma questão de destino também, mas o Saramago ele consegue, ele não trabalha essa última coisa, mas eu acho que não faz falta. E ele já abrange todas essas possibilidades que são muito, muito complexas assim, de você imaginar sei lá, como seria o mundo se ninguém morresse, como seria o mundo se as pessoas fossem avisadas, como seria a situação da morte ter que lidar com alguém que está enganando ela. O fato do livro abranger isso tudo era algo que eu não esperava que o livro fosse fazer. Eu achava que o livro era só o povo não tá morrendo e vamos carregar esse problema durante 200 páginas. Mas o livro, ele nota que, além de ser difícil demais, eu acho que não era interessante. A partir de certo ponto, as pessoas, sei lá, os problemas não são muito. Eu não quero usar a palavra interessantes, mas os problemas ficam. O povo não morre, aí tem que cuidar de gente que basicamente está sobrevivendo só respirando, é quase um coma, e as pessoas vão deteriorando, assim. E sei lá, não é uma coisa que rende muitas páginas num livro. Enfim, gostei muito do Saramago conseguir trazer todas essas opções de o que é lidar com a morte, ou do que seria alternativo a isso. E vamos para o segundo tópico dos spoilers pesados. A personificação da morte. Porque o que acontece? A morte, ela vai recebendo de volta a carta que ela entregou, né? A carta que ela manda para um cara que inclusive é violoncelista, ele trabalha numa orquestra. E a carta dele fica voltando, ela vai descobre quem ele é. E pra lidar com isso, pra realmente, tipo, poder resolver esse problema, ela escolhe se transformar numa mulher particularmente bonita e misteriosa. Porque o que acontece também? Eu esqueci de falar que a imagem da morte que o Saramago constrói é a morte como uma caveira. Então, essa morte como caveira é a imagem clássica da morte, essa imagem aqui, essa coisa tipo a, o capuz, a foice e tal. Mas ela decide, para resolver a questão do cara que não quer morrer, que ela vai virar uma mulher e meio que tentar entrar na vida dele para resolver o problema dele. E eu fico meio confuso porque que ela só não mata ele, já que ela é a morte, mas acho que essa questão do aviso era importante, assim. E eu acho que o livro realmente menciona isso em algum ponto. Mas enfim, o final é que ela se transforma e ela meio que vai vivenciar o amor, assim. A morte é uma personagem que ela é personificada e o motivo dela fazer com que todo mundo pare de morrer é porque ela tava meio chateada. E fala-se muito sobre essa solidão dela, de como o trabalho dela é repetitivo e exaustivo e que não leva a lugar nenhum, assim, que as pessoas só odeiam ela. E é uma personificação muito interessante, é uma personagem muito
complexo, assim, desconstruir. Assim, não é tão complexa. Não porque é uma personagem que não existe, né? Então você não. E que não lida com situações que a gente conhece. Então. Mas é uma personagem que ela é criativa, assim, é divertido ver como ele vai construindo o jeito que ela pensa. Mas. Mais do que isso, no final, a morte ela vai vendo como o mundo é diferente do que ela enxergava, assim. Acho que ela enxergava o mundo de uma maneira muito indiferente, ela só tava indo fazer o trabalho dela. E aí ela vai tendo contato com essa pessoa que. E com outras pessoas também, mas especificamente o cara que não morre, e vendo que a vida é mais interessante do que parecia. E eu tô falando spoilers pesados, né? Eles ficam juntos, assim, por um breve momento, tem esse interesse amoroso e tal. E você não sabe o que a morte vai fazer até o final, se ela só vai matar ele, se ela vai entregar a carta dele em mãos para que ela tenha certeza de que ele recebeu a carta. Mas no fim, pelo que eu entendi, ela nunca. Eu não sei como interpretar o final exatamente. O final é muito bonito, mas ela não entrega a carta durante o período do livro. E ela finalmente tem o seu descanso depois de ter uma noite com esse cara. E a última frase do livro é muito bonita, muito, muito bonita, que fala no dia seguinte ninguém morreu, que é o dia que a morte conseguiu finalmente dormir, assim, que ela nunca dorme. E ela realmente parece que ela fica em paz com a vida dela. E é muito interessante porque você tem um carinho pela morte, você realmente entende ela e a ideia de um autor construir, não sei, uma identificação com uma personagem tão difícil é bonito, é um final que compensa muito o leve arrastar que ficou nas últimas páginas do livro, porque era a morte tramando o que ela ia fazer, e no final o plano não é tão complexo, mas o final é tão singelo, assim, o último capítulo, nossa, eu fiquei com tanto medo dele ser ruim, mas ele é uma experiência tão maravilhosa, assim, é uma coisa na maravilha no sentido de é admirável, é um trem que eu senti que eu tava vendo um final de um filme que fosse muito etéreo, muito bonito. Ai, eu consegui ver a luz das coisas, sabe? A cena. Ai, muito bonito. Enfim. E é isso, gente. Acho que eu já falei demais. Hoje eu tô um pouco sonolento, peço perdão. Mas esse foi o vídeo da semana. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Repetindo, é um livro que eu gostei muito, muito bom. E recomendo, sim. Acho que eventualmente vale a pena ler esse livro. Talvez ler ele quando você é mais velho vai te fazer pensar em outras coisas. Tava falando disso com o André, meu namorado, que reassistir ou rever algumas coisas depois que você já tem uma certa idade vai te dar uma outra noção e é bem interessante. Eu que não gosto de reler nem de rever nada, eu tenho que aceitar que tem um grande valor nisso. E que talvez eu deveria fazer mais do que eu gosto. Mas, ou gostar mais do que eu gosto. Mas enfim, muito obrigado quem tá aqui, quem tem acompanhado o canal. E até semana que vem. O livro da semana que vem vai ser um pouco mais polêmico, talvez. Porque eu vou falar de um novo livro de um autor que ficou muito famoso. Então, semana que vem vocês assistem. Um beijo e até a próxima.